Então eu chama um projeto Nova York exatamente para melhorar o centro de São Paulo, que Nova York fez na década de 70. Né? Nova York nunca foi, nem sempre foi a Times Square que a gente conhece, aquela Nova York bonita. Era muito ruim. Nova York tinha os maiores indicadores dos Estados Unidos de roubo, de furto, a cidade estava detonada, Nova York era muito ruim. E aí teve um choque de gestão da década de 70 para a década de 80, que eles deram uma série de medidas. Então, eles viram esses prédios invadidos, por isso eu fiz a CPI de invasão, para tirar todas as invasões, para ver todos os prédios abandonados, invadidos. Então, eles tiraram, fizeram uma limpa nisso, concederam partes para a Disney, por isso que a gente tem hoje a Broadway, com vários espetáculos e shows grandes. Eles deram um choque de segurança pública, claro. Então, a cidade de São Paulo, para revitalização, a gente já está fazendo isso. Centro de São Paulo tem... Que era tolerância zero, né? E aí, hoje a gente tem o Smart Sampa também, que é incrível, né? Mais de 20 mil câmeras aí em São Paulo consegue identificar os bandidos foragidos. A gente prendeu mais de 500 bandidos em um mês só com esse sistema de câmera. E também o uso de telão. Então, eles liberaram o telão naquela época. Então, tem aquela paisagem que a gente conhece da Times Square. E na cidade de São Paulo, a gente não pode ter telão por conta da cidade limpa. Eu acho que foi uma lei importante para a cidade na época, mas ela tem que aprimorar. Né? Eu conversei tanto com o Kassab, que foi o pai da lei, quanto agora com a prefeitura. E a gente entende que a gente tem que expandir um pouquinho. Né? A gente tem que liberar em alguns pontos o uso de telão. Então, o centro de São Paulo, para ter uma revitalização completa, a gente tem que tirar os prédios invadidos, a gente tem que reforçar a segurança e a gente tem também que dar vida às cidades. As pessoas têm que caminhar no centro de São Paulo, têm que se sentir seguras e para isso também o telão ajuda muito. Tem a luminosidade do telão, tem o glamour, tem essa questão de ter uma cena ali cultural em São Paulo, que você tenha, por exemplo, tem o Cine Marrocos ali, que foi o maior cinema da América Latina, que hoje está abandonado na cidade de São Paulo. Você passa ali na frente, é uma tristeza. É um prédio lindo ali do lado do Teatro Municipal de mármore, que foi o maior cinema, e hoje ele tem que ele foi o maior cinema da América Latina, hoje ele está abandonado. Então, fazer uma cena cultural para que São Paulo realmente reviva esse protagonismo, porque São Paulo precisa explorar também não só a parte de turismo, não só a parte de turismo de business, mas também turismo cultural. São Paulo tem essa capacidade, a gente já tem bons restaurantes, tem uma rede hoteleira gigantesca, e para a revitalização do centro tem esse projeto aí Nova York, que é também trazer telão para a cidade de São Paulo e está avançando. Então, se for telão, essa resposta, e se for telas, também a resposta que já passou a nível federal. O Eduardo Araújo, ele fala assim, e os pancadões? O que a prefeitura tem feito para levar cultura para os extremos da cidade? Primeiro que pancadão não é cultura, né? A gente precisa dar nome aos bois. Pancadão não é cultura. Mas a Prefeitura de São Paulo, enfim, estou como vereadora aqui há 1 mês e meio, já fui no secretário de Cultura. Tem muitos aparatos na periferia de cultura na cidade de São Paulo, tem muitos mesmo, mas pancadão não é cultura. Então, cultura tem que ficar em centros culturais, tem que ficar em teatro, tem que ficar em show, mas em estrutura para isso e não em pancadão. Isso daí E o que a gente faz para pancadão é fiscalização e acabar com todos os pancadões da cidade de São Paulo. Não tem nenhum pancadão. Pancadão não é cultura. Né? Assim como eu protocolei uma lei também semana passada que rabisco não é arte. Pô, a gente vê a cidade de São Paulo, é absurdo a quantidade de pichação. Tem que endurecer ainda mais. 5 mil, eu propus uma multa de 10 mil e que também os agentes de segurança, os GCM, a polícia, consiga ter um talão ali e dar uma multa para a pessoa que tá pichando. Semana passada, alguns pichadores subiram lá num prédio no centro de São Paulo, bem na frente até da Câmara, picharam o prédio todo e ficaram encurralados, eles não conseguiam descer. Aí a polícia teve que tirar os pichadores ali, né? Que senão eles iam cair ou morrer. E ficou lá, aquela palhaçada na cidade de São Paulo. Então, pichação não é arte e pancadão não é cultura. O Jeff, ele fala, Guto, gosto muito do seu trabalho. Aceitaria debater com o professor Elias Jabbour? Debateu recentemente com o Pedro Duarte aqui, né? E não saiu muito bem, não. Eu debateria com o professor Elias Jabbour, sim. É um cara... respeitoso no trato, né? Sempre, né? Me parece. É um cara que eu discordo, mas me parece ser respeitoso no trato. Não conheço, mas debateria com ele assim. O Luan, ele fala assim, Amanda e Guto, sou um grande fã e apoiador, mas estou preocupado com a aceitação do espectro do MBL. As ideias dele de defender o aborto e relativismo de gênero será levado em consideração? A gente tá falando da espectro. Do espectro, sim? Você quer falar? Eu falo. Bom, o MBL tem várias pessoas com várias ideias. Se ela defende aborto, eu vou continuar não defendendo aborto. Inclusive, protocolei já também com o secretário Derrite. Existe uma máfia do aborto aqui na cidade de São Paulo. E vale lembrar também, né? Aborto é uma esfera
né? Quem legisla sobre isso é o Kim lá em Brasília, mas aqui em São Paulo, o que eu identifiquei? Que existe uma máfia que vende Citotec, que tem clínica de aborto e que o preço é tabelado, porque eu liguei nessas clínicas e 2 cliques, você entra no Facebook, infelizmente, 2 cliques você consegue tudo isso, e existe uma máfia disso que a gente tem que acabar. Então, fiz um relatório junto com o Kim Kataguiri de várias páginas, protocolei com o secretário pra gente acabar com essa máfia do aborto, para que a gente consiga ver quem tá por trás de tudo isso e acabar com isso, porque isso acontece, infelizmente, mas cada um tem seu pensamento. Eu continuo e vou continuar defendendo o fim do aborto. A Espectro, ela entra no hall da revista Valete, né? A galera tem que fazer a separação do que é Valete, o que é MBL, o que é o futuro partido que o MBL provavelmente vai criar. Ela entra na área cultural da revista Valete. E nós temos uma revista e ela é uma das colunistas, uma pessoa que escreve, que dá suas opiniões, participa da live, mas não é, e provavelmente não será, do MBL nacional, não tomará decisões sobre a linha ideológica do MBL, até por ter uma posição diferente, a gente consegue conviver internamente com uma pessoa que tem uma ideologia política que não é 100% alinhada com o MBL no âmbito de uma revista cultural. Tem a última aqui do Pedrão, que ele fala assim: se o Tarcísio for candidato à presidência, vocês votariam nele? Quais são as chances? Depende de muitos fatores isso, cara. Muitos fatores. Chances razoáveis, depende de muitos fatores. A prioridade do MBL agora é ter um candidato 100% MBL na eleição a presidente da República. E essa queda de popularidade do Lula, de aumentar a rejeição dele, o que vocês acham? Isso tá se dando em relação ao quê? Uma delícia, né, Vilela? Uma delícia, né? Cada queda de popularidade do Lula significa que o nosso trabalho, de outras pessoas, evidentemente da direita, tá dando certo e mostrar para a população os erros que Então vocês estão no avião torcendo que o piloto... Eu tô torcendo que o Lula perca a popularidade e o piloto, aliás, passe mal, sei lá. Mas eu tô torcendo sempre vou torcer pra melhora do Brasil, que o Brasil tenha melhores índices. Mas o meu ponto me parece claro que é impossível alcançar essa melhora em índices de qualquer área se o Lula for presidente da República. Me parece simples, o Brasil tem a 4ª maior inflação em alimentos e bebidas da América Latina. Vai continuar assim se o Lula estiver na presidência da República, se o Haddad tiver no Ministério da Fazenda, por conta da política econômica que eles fazem. Nunca querem falar sobre privatização, muito pelo contrário. Querem até estatizar estatais, empresas que outrora eram estatais, que agora foram privatizadas. Nunca querem fazer e mudar a reforma administrativa. Cortar privilégios, seja de políticos, seja da elite do funcionalismo público, seja do judiciário, que são assim, privilégios que beiram a casa do R$ 1 bilhão. Nunca querem fazer nada de bom pro Brasil. Abrir valores de cartão corporativo e coloca sigilo, né? Eu criei semana passada uma plataforma chamada Cornômetro, né? Depois eu tirei o Cornômetro, para provar que o governo do amor virou o governo das traições. Muitas das coisas que o Lula falava... Cornômetro é muito bom. Cornômetro. Muitas das coisas que o Lula dizia para a própria militância petista que ia fazer, não é eu que sou de direita e não caía no papo do Lula, a banda que é de direita e não caía no papo do Lula. Quem caía no papo do Lula, independente da posição política, tá sendo feito de corno pelo presidente da República. Vocês estão um ótimo exemplo que é a questão do sigilo. Dizia que ia acabar com os sigilos do Bolsonaro. Acabou os sigilos do Bolsonaro. Foi lá e colocou em sigilo um monte de coisa dele e da própria mulher. Dizia que ia melhorar o meio ambiente. O Brasil teve recorde de queimada. Dizia que a picanha ia ficar mais barata. O Brasil com a picanha mais cara dos últimos 23 anos. Dizia que, enfim, que ia dar cervejinha, a inflação em alimentos, 4º maior da América Latina. Dizia várias coisas que ia fazer, que não fez. Dizia que não ia colocar um amigo no Supremo Tribunal Federal. Colocou o próprio advogado no STF, que não podia colocar um companheiro no Supremo Tribunal Federal. Colocou o Flávio Dino, ministro da Justiça do Supremo Tribunal Federal. São coisas que não é que eu tô dizendo que o Lula deveria ou não deveria fazer. Ele dizia que não ia fazer. E ele tá fazendo, né? Então, evidentemente que isso vai se refletir na sua queda de popularidade. Além do que, aparentemente, não precisa nem ter oposição no Brasil. É só deixar o Lula falando que a popularidade dele cai. O cara todo dia fala uma peripécia nova, né? Até a mídia, né? Boa parte da grande mídia, sobretudo as mais passadoras de pano do Lula, que hoje são as jornalistas da Globo News, já estão olhando e falando, tá difícil pra gente até passar pano. E aí, é isso, né?